Sejam bem-vindos, meus caros, como vão? Vamos dar início a mais uma aula do nosso catecismo tradicional da Igreja, catecismo inspirado no Catecismo de São Pio X. Hoje nós vamos dar continuidade ao ciclo dos sacramentos. Na aula passada tratamos, de maneira geral, do sacramento da penitência. Só que o sacramento da penitência, ele possui uma característica de análise da própria ação do sacramento, levando em consideração o sujeito do sacramento, ou seja, aquele que o recebe. E a Igreja, nos seus ensinamentos, na sua doutrina, ela nos ensina que há 3 disposições da alma do penitente que devem existir no recebimento deste sacramento. São esses 3, a contrição, a confissão e a satisfação. Então, a partir de hoje, dando continuidade a esse sacramento, nós vamos analisar cada um deles. Hoje, começando pela contrição. Dos 3, é o único que é absolutamente essencial. Nós vamos ver que, em casos de necessidade, esses 2 aqui podem faltar. Essa ação, essas 2 disposições, essas 2 realizações, elas podem, em caso de necessidade, não existir, mas a contrição, não. A contrição é absolutamente essencial para que o sujeito do sacramento realize e receba as graças deste sacramento, né? A origem da palavra contrição, é sempre bom a gente passar um pouco por essa etimologia para a gente entender por que essas palavras são escolhidas pela Igreja. Porque dá a impressão que é uma coisa meio aleatória, né? Mas não é, não. Existe um porquê. Por exemplo, a palavra contrição vem de conterere, do latim, que significa destruir em partículas. Aí você pensa, mas o que isso tem a ver com o sacramento da penitência, né? É porque há uma contrição da alma. A alma vai ser esmagada diante da visão dos pecados. Então, esse sentido de destruição que tem de conterere deu origem à palavra contrição. Outra palavrinha que etimologicamente tem o mesmo significado, mas para o sacramento não é a mesma coisa, é atrição. Etimologicamente, contrição e atrição são sinônimos. Etimologicamente, para a doutrina da Igreja, para o catecismo, são coisas diferentes, tá? Então, etimologicamente é a mesma coisa, né? A atrição, ela tem um sentido de quebrar, enquanto que a contrição é esmagar e o outro é quebrar. Então, significa mais ou menos a mesma coisa. Para o sacramento, não, é uma coisa distinta. No entanto, senhores, existe, por parte da Igreja, a definição de contrição, né? As definições, elas são sempre muito importantes para nós entendermos a essência das coisas, né? Tanto é que a melhor maneira de se aprender algo é defini-lo. Quando você define, você atinge aquilo que você quer. Então, o que a Igreja nos ensina sobre contrição? Contrição é a dor interior. É a dor que a alma vai sentir, a detestação dos pecados que se cometeu, com o propósito de não mais fazer. Então, é uma dor interior pelos pecados que você cometeu, pelos pecados que você realizou, com o propósito de não mais fazer. Isso é a contrição, né? Então, o que vai ser esmagado em nós? O que vai esmagar? Não é a dor do coração. É como se ele estivesse sendo esmagado diante
do pecado. Por isso que a igreja vai escolher esse nome para compor essa disposição da pessoa, do sujeito do sacramento. Essa contrição, ela se divide na sua natureza em um sentimento, olha que interessante, um sentimento e um ato de vontade. Existe algo que envolve o que você vai sentir e o que você vai fazer. Ou seja, você vai trabalhar esse sentimento e um querer. Esse sentimento está ligado completamente com o passado. O ato da vontade estará ligado com o futuro, na contrição, né? Então, esse sentimento interior, que é a primeira parte da contrição, ele vai justamente tratar da seguinte situação: eu estou diante de um Deus perfeitamente bom e eu fui capaz de realizar algo contra esse ser perfeitíssimo que me concedeu todas as coisas. Esse sentimento, ele nasce da contrição. Só que ele sempre tem que estar acompanhado com uma vontade firme de nunca mais cometer. Em tese, tudo parece muito simples. O problema é que as disposições da alma nem sempre são tão simples. E a gente vai tentar ver isso na aula de hoje e dirimir esse problema, tentar dirimir esse problema da melhor forma possível, tá? Pois muito bem. As duas formas de contrição, nós temos a contrição e dentro dela apresenta-se duas formas de contrição. Uma é a contrição e a outra é a atrição. Uma forma é perfeita e a outra forma é imperfeita. Só que a contrição imperfeita ou atrição não significa que essa imperfeição anulará em nós os atos do sacramento, as graças do sacramento, os atos realizados no sacramento. Nós vamos entender isso. Porque quando se fala de algo imperfeito, suscita logo uma espécie de defeito. Mas esse defeito é justamente nascido dos nossos pecados, da natureza decaída. E nós vamos entender qual a solução que nosso Senhor deu para esse problema e como que a igreja nos ensina nesse sentido. Então, essa contrição ela pode ser perfeita ou imperfeita, né? Essa contrição perfeita, senhores, é justamente o centro do nosso assunto hoje. Quando que a contrição ela é perfeita? Quando o movimento de contrição nasce de mim pelo amor de caridade que Deus tem para conosco e por esse amor que nós devemos ter para com Ele. Ou seja, é um arrependimento do pecado por conta do amor que eu tenho ao Criador. Ou seja, é a caridade perfeita. É a contrição. Esse é o ideal? Seria o ideal. Seria o ideal porque deveria brotar em nós esse amor profundo a Deus nosso Senhor, a ponto de dizer, olha, eu não vou mais pecar porque eu vos amo. Todo mundo nas orações da manhã vai dizer, eu vos amo, meu Deus, de todo o coração, dou-vos graças por me ter descriado. Mas será que é assim mesmo? Não. A verdade, em muitos casos, eu me arriscaria a dizer, na maioria dos casos, é uma atrição que a gente sente. E o que é a atrição? É o arrependimento dos pecados por medo dos castigos. Isso aí é o que geral move o ser humano a receber. Está errado
está imperfeito. Mas a disposição de atrição, ela pode conceder a nós as graças do sacramento. Então quer dizer que eu posso me arrepender por medo do inferno? Pode. Eu posso me arrepender por medo das consequências daquilo que eu causei a Deus? Pode. Não é o perfeito, mas pode. Tá? Essa é que é a grande diferença da contrição perfeita e da contrição imperfeita. Então, contrição imperfeita é a atrição. Tá? Posso chamar de uma coisa ou de outra, não tem problema. Tá? O que nós vamos ver aqui mais adiante é que há uma disposição na alma do penitente, na alma de quem se arrepende, que às vezes essa atrição ela não tem valor sobrenatural. É a hora em que se diz muitas vezes que o indivíduo não está arrependido, porque às vezes ela cria uma espécie de vínculo com o pecado. Nós vamos ver isso mais adiante. O que é interessante para a gente perceber é justamente que essa imperfeição não vai nos tirar a graça do sacramento. E isso é uma alegria muito grande, né? Porque quantos de nós se aproxima do sacramento por medo das consequências do pecado? E não por um amor entranhado ao Criador a ponto de receber o perdão nesse grau de perfeição. Tá? Pois bem, o que cai na nossa alma, o que vem na nossa alma no momento em que a gente comete um pecado, né? A primeira coisa que nos causa um certo tremor é a perda do céu. Ou a perda do céu, ou o temor do inferno. São as coisas que realmente nos trazem um certo medo na hora em que a gente comete o pecado. Esses dois movimentos, tanto o temor, o lamentar por perder o céu e o temer ir para o inferno, ele pode nos conduzir ao recebimento da graça chamada graça atual ou graça sacramental, própria desse sacramento, que vai nos conduzir de volta ao estado de graça. Então, essas duas realidades estão sempre vivas na alma daqueles que cometem o pecado mortal. Reparem, o pecado venial ele já é diferente disso. Tá? A gente vai ver já que o pecado venial ele não mexe com a graça que existe em você. Ele simplesmente pode favorecer um possível enfraquecimento e você cair num pecado mortal, mas ele em si não tira a graça de você. Nós vamos ver isso, já falamos sobre isso, isso será repetido aqui nessa aula. Então, e o ideal é que nós amássemos Deus e por esse amor os nossos pecados sejam perdoados. Se nós mergulharmos nas Sagradas Escrituras, nós vamos perceber o exemplo da mulher arrependida, né? Que cometeu muitos pecados e nosso Senhor diz, olha, os seus pecados estão perdoados porque você muito amou. Naquele instante, nosso Senhor não tinha ainda instituído o sacramento da penitência. Logo, ela foi perdoada por uma contrição perfeita. Então, em tese, a contrição perfeita nos eximiria de receber o sacramento. Não é isso que parece? Se eu tenho uma contrição perfeita, eu não preciso do sacramento da penitência, porque a minha contrição é perfeita? Em tese, sim. Só que, no momento em que Nosso Senhor institui esse sacramento, ele não anula as consequências da contrição perfeita. Mas se ele estipulou um rito para a confissão, a Igreja deixa claro
e define de forma total, no Concílio de Trento, que mesmo que se alcance a contrição perfeita, é bom que se faça a confissão dos pecados ao Padre. Tá? Então, a Igreja vai determinar isso, mas ela não anula a possibilidade da contrição perfeita. Num caso de necessidade, não tem com quem confessar, não existem padres, eu cometi um pecado mortal, eu posso fazer a contrição perfeita. E aí eu vou ser perdoado. Mas veja bem, para a contrição ser perfeita, eu tenho que rejeitar o mal que eu fiz por amor a Deus e por tudo aquilo que Ele realizou por mim. Não pode ser por medo do inferno. Porque aí você substitui o amor do Criador pelo medo da pena. A Igreja considera os dois, tá? Não fiquem se sentindo maus porque vocês têm medo das penas do inferno. Isso é normal. Mas na nossa vida a gente deve procurar atingir pelo menos um pouco dessa contrição em que sentiu amor pelo ser que te criou. Na vida dos santos, em geral, os santos atingem essa condição. O amor que eles sentem por Deus, por Nosso Senhor, e se em algum momento eles cometeram algum pecado no passado e se arrependeram, né? Eles podem ter atingido esse grau e, mantendo-se nesse grau, nunca mais cometeram pecados mortais. Vamos dizer assim, né? Santa Teresinha, por exemplo, me parece, salvo engano, me parece que ela nunca cometeu o pecado mortal, né? Ela só cometeu pecados veniais durante a vida dela. Posso estar enganado quanto a isso, mas eu acho que é de fato isso, né? Porque esse amor que ela sentia por Deus, Nosso Senhor, as penas do inferno para ela, diante do amor que ela sentia por Deus, Nosso Senhor, era algo muito distante. Só que nem todos de nós conseguimos alcançar esse grau de amor ao Criador. Então, para nós, a atrição passa a ser a condição pela qual minha alma, morta pelo pecado, vai voltar à vida através da graça, tá? Mas o esforço de aumentar cada vez mais esse amor ao Criador deve ser tentado por nós, né? Porque é o ideal, mas a forma imperfeita também nos confere a graça. Ok? Pois muito bem. Uma das coisas também que faz parte da contrição imperfeita é aquilo que motiva essa atrição, essa imperfeição, que é a vergonha dos pecados e o que eu já tinha falado, o medo dos castigos. Mas a vergonha do pecado também é uma maneira imperfeita de me levar de volta à graça. E essa vergonha, às vezes, não é uma vergonha só perante a Deus Nosso Senhor. Você fica envergonhado de ter feito tal pecado diante de Deus, mas também há uma vergonha que, não raro, também entre os homens, né? Porque às vezes você comete um pecado público e todo mundo viu você cometendo aquele pecado. Então existe essa vergonha perante os homens também, não raras vezes, daquilo que nós cometemos. Nem todos os pecados ficam no foro íntimo. Às vezes os pecados são públicos. E aí nasce essa vergonha da atrição que nos leva, por conta dessa vergonha, a buscar o sacramento e receber de volta a graça. Pois muito bem. Outra coisa também que nos atinge é o receio dos castigos. Senhores, é aquela velha pergunta: Deus castiga? Claro que sim. O castigo
sob o olhar da revelação, é um ato de caridade. Por que é tão difícil para o homem atual ter um certo entendimento do castigo? Ver o castigo como algo terrível. É claro, o castigo nunca é agradável, sensivelmente, mas ele tem um porquê de caridade. Deus lança castigos, claro, para o nosso bem. E é sempre bom nós lembrarmos que se nós pegarmos todas as catástrofes que já aconteceram no mundo, nenhuma delas pode sequer ser comparada à desgraça de um pecado. É porque essas realidades espirituais, elas não podem ser vistas agora. Mas se nós víssemos, por exemplo, uma alma em pecado mortal, ela seria mais horrível que a criatura mais monstruosa da terra. Se nós víssemos uma alma em estado de graça, ela é mais bela que todo o universo. Então, catástrofes, tristezas, perdas, dores, sofrimentos são difíceis? São pesados? São. Mas nem se comparam às consequências do que é um pecado mortal. Então, quando Deus castiga alguém, quando lança um certo castigo, é porque Ele quer que aquela alma volte ao estado de graça. Comparativamente, em qualquer estrutura de ordem na sociedade, por conta do pecado original, sempre deve haver uma forma de punição. É utópico achar que uma instituição humana vai caminhar sem ser punida, sempre perfeitamente, retilinamente o tempo todo. Isso é uma utopia. Você precisa sempre ter um recurso que é a punição diante de uma transgressão. E a punição tem que ser dada. Sabe por quê? Porque se eu não punir, eu estarei sendo injusto com quem foi correto. Então, diante disso, quando nós vemos catástrofes acontecendo e aquilo tudo naturalmente nos deixa tristes, desolados, é natural, tá? Ninguém vai comemorar uma catástrofe, não. Pelo contrário, tem que pedir a Deus para que elas não venham. Mas muitas vezes elas vêm por causa dos nossos pecados. Muitas vezes nós estamos submetidos a estruturas ruins porque algum pecado aquela sociedade cometeu, aquela família cometeu, aquele grupo cometeu para merecer estar debaixo daquela coisa desastrosa. Cabe a nós confiar em Deus, que certamente tirará disso um bem muito maior. Tá? A confiança que a alma deve ter em Deus é essa. Estou passando por um momento terrível, mas Deus tirará disso um bem muito maior. Então, essa noção que nasce do receio dos castigos é perfeitamente normal. Podemos pedir a Deus para que Deus seja paciente conosco? Pode. Lembra da oração de Santo Agostinho, que eu li para vocês aqui nas aulas mais antigas? Aquela oração pede justamente isso. Senhor, não me castigue segundo os meus pecados. É como quem diz assim, olha, me envia um castigo, mas não castiga proporcionalmente ao que eu fiz de errado, não, porque senão eu vou ser aniquilado. E nosso Senhor ouve por causa dos méritos de Cristo e por causa da intercessão de Nossa Senhora. E muitas vezes você merecia um castigo desse tamanho e Deus dá um castigo assim para você. E ainda vai ser pesado, mas segundo aquilo que você é capaz de suportar. Por isso que a gente vê que antes da redenção,
Por muito menos Deus destruía cidades. Deus castigava um povo de uma forma duríssima. E agora você vê num mundo onde inúmeras blasfêmias acontecem, desrespeitos ao que é sagrado, abandono da vida da graça, abandono da virtude, e parece que as pessoas estão meio tranquilas apesar disso. É porque existe no meio disso tudo aí os méritos infinitos de Nosso Senhor, os méritos gigantescos da Santíssima Virgem e o mérito dos santos e dos religiosos que rezam e pedem a Deus para que poupe o mundo dos castigos que ele merece, tá? Isso é muito importante a gente guardar e saber que Deus sim castiga, e castiga sempre com justiça e com misericórdia. Pois bem, esse medo do castigo, de ser punido, é o que a gente chama de temor servil. Quem já cantou na infância aí o hino da independência sabe o que já ouviu falar nessa expressão, temor servil. O temor servil é justamente isso, é você obedecer a Deus por medo do castigo. Agora existe um outro que é meio que oposto ao temor servil, que é o temor filial. O temor filial não é o medo do castigo. Olha que interessante. O temor filial é o medo de desagradar ao pai. Perceberam a diferença? Um você teme o castigo do pai. O outro você teme o desagradar o pai. Né? São dois temores, né? Um diferente do outro. O medo do castigo e o medo de não cumprir a sua obrigação perante aquele que te obrigou, né? Então, isso diante da estrutura do mundo que nós vivemos, diante das dificuldades que a vida apresenta para nós, a gente acaba ficando entre esses dois temores, né? O temor do castigo e o temor de não cumprir os nossos deveres que a nós foram confiados, né? Pois muito bem. Para que a contrição aconteça, ela tem que apresentar certas qualidades, certas características. Que características são essas, né? A contrição, ela precisa primeiramente ser interior, né? Nós vamos falar um pouco sobre isso. Precisa ser sobrenatural, nós vamos ver em que circunstâncias ela é sobrenatural. Ela precisa ser também soberana e precisa ser universal. Vamos seguir nessas quatro evoluções, nessas quatro qualidades da contrição. A contrição interior é a contrição sincera. Essa contrição sincera, senhores, em muitos casos é externada por lágrimas ou por fórmulas. O que significa isso? Todo mundo aqui que já confessou reza o ato de contrição, não reza? Deus, eu me arrependo de ter pecado contra vós, prometo nunca mais pecar. Você vai rezando o ato de contrição, que é uma forma de externar a sua contrição. Mas essa externação da contrição, ela tem que ser interior. As palavras que você está ali falando refletem o que você tem dentro. E se essas coisas exteriores faltarem, não alterem nada. A gente lê nas Sagradas Escrituras, né? O pecador deve chorar o pecado. Então você é obrigado a chorar toda vez que pecar? Não. Não. Porque a contrição é interior. Eu posso estar extremamente contrito,
e não derramar um lágrima sequer. Eu posso estar muito contrito e chorar. Mas o ato de chorar ou não chorar não é condição para que a contrição tenha acontecido. A maioria das pessoas não choram, outros choram quando cometem o pecado. Outros recebem uma graça de externar o pecado com as lágrimas, né? Sempre lembrando da ofensa que fez a Deus, né? Mas não é necessário, porque a contrição ela precisa ser interior. Ela tem que nascer, tem que brotar do coração. Esse interior vem de dentro de nós, né? E é algo como que aflitivo, mas não necessariamente externado em atos que mostrem a contrição. O que é essencial para a gente é uma coisa que a igreja chama de firme propósito. O que vai provar para Deus que você está arrependido não são as lágrimas, mas o firme propósito de não mais realizar. Então, errei, cometi o pecado. Puxa vida, dói, vergonha, um monte de coisa. E derramei lágrimas. Puxa vida, não devia ter feito isso. Confessei para o padre, fiquei aliviado, chorei. Mas, veja bem, tudo isso tem que estar condizente com uma contrição interior e o firme propósito. Tem a contrição e o firme propósito, está tudo certo. Tá? Essa exteriorização, ela tem uma fórmula ou a pessoa tem liberdade? Tem várias formulazinhas. Tem que ser uma fórmula de ato de contrição aprovado pela igreja, né? Normalmente no confessionário tem a oraçãozinha para você rezar e ali sofre uma variação, tá? Existem atos de contrição maiores, atos de contrição menores, mas a estrutura deles é sempre o seguinte: eu reconheço que eu pequei e prometo não mais pecar. Isso tem que estar presente na oração, no ato de contrição. Pequei, Senhor, contra vós, que sois perfeito, sois santo, sois justo, mas com a vossa graça prometo nunca mais pecar. Tendo essa estrutura, a fórmula de ato de contrição, aprovado pela igreja, você vai fazer ali sem o menor problema. Mas veja bem, não é o essencial. O essencial é a contrição interior e o firme propósito. Não vou mais cometer. Esse firme propósito é um firme propósito, mesmo que você cometa de novo. Mas também não é para você falar assim, eu já sei que eu vou cometer de novo. Não. É o firme propósito mesmo. Mas muitas vezes, quando a gente peca de novo, o demônio joga uma sementinha na cabeça do tipo, tá vendo? Esse negócio de firme propósito não adianta não. Tá vendo? Você fez o firme propósito, mas caiu de novo. Não, você fez o firme propósito, mas por fraqueza caiu novamente. Então você tem que fazer de novo o propósito, a contrição, o propósito, para poder receber a absolvição, né? O que Padre Pio via por uma graça especial que ele recebia é justamente ver que o indivíduo não tinha firme propósito. O cara estava confessando ali pro forma. Não tinha a intenção de melhorar, de se consertar. Quando nas próximas aulas nós falarmos propriamente da confissão e da satisfação, isso vai ficar mais claro, tá? Mas a contrição é justamente essa desenvoltura interior que não pode faltar. Eu posso passar por todo esse trâmite sem externar absolutamente nada. Rezar a fórmula que está ali do ato de contrição, acabou, levantei do confessionário, vou cumprir minha penitência, segue a vida, tá? Se houve essa contrição, então o sacramento foi perfeito. Ok? O segundo isso é interessante isso, é que uma das qualidades
da contrição e também da atrição é o caráter sobrenatural disso. Por quê? Por que tem que ter um caráter sobrenatural? Bom, de cara, a gente já percebe logo. Ó, se eu vou receber uma graça, o meu ato ele tem que estar ligado com algo sobrenatural. O que é a graça? É um poder que Deus dá sobre a matéria para nos conferir uma força para vencer o pecado e se manter no estado de graça. Se eu vou receber essa graça, a coisa é de origem divina, porque Deus é autor da graça, né? Então, de primeira, é quase que autoexplicativo a questão da qualidade da contrição ser sobrenatural, né? É sobrenatural por causa do fim dela. Qual é o fim da contrição? A remissão dos pecados para recuperar a graça. Então, o fim é recuperar a graça que é de origem divina, então ela deve ter essa qualidade sobrenatural. Perfeito? Outra coisa que está presente também nessa característica da qualidade sobrenatural, tem que haver nessa contrição, de alguma maneira, um ato de fé. E fé é uma virtude sobrenatural, que você recebe no batismo, e é pela fé, olha que interessante, é pela fé que você reconhece a bondade de Deus, é pela fé que você vê a feiura do pecado, e é pela fé que você tem medo do inferno. Esses três dados nos são conferidos pela fé. A fé, aquela definição antiga, adesão racional às verdades reveladas. Isso tudo são verdades reveladas para nós. Então, essa motivação sobrenatural da qualidade da contrição tem a ver também com a fé. Então, é sobrenatural, é divina. Perfeito? Agora, se a motivação for meramente humana, ela não terá essa qualidade. O que é uma motivação meramente humana? Se eu me arrepender de um pecado só porque eu cometi mal a uma pessoa e fiquei mal visto por ela, isso vai faltar para a qualidade sobrenatural. Ou, por exemplo, eu pequei roubando a empresa que eu trabalho. Eu só me arrependi porque aquilo me causou um prejuízo material. Só. Se eu restauro o prejuízo material, está tudo bem. Não. Faltou o sentido sobrenatural. Porque para cada ato humano que eu cometo, que seja um ato humano, tendo uma relação com a vida moral, sobrenatural, há uma ofensa contra Deus também. Então, meu arrependimento não sei, olha, eu alimentei muito o meu vício, gastei o dinheiro da minha família todo. Fui pródigo com os bens, né? Eu me arrependo por quê? Eu só me arrependo porque agora eu estou pobre. Se eu não tivesse pobre, eu não estaria arrependido. Então, essa motivação, ela foge do sentido sobrenatural. Então, quando eu cometo alguma coisa dessa natureza, eu tenho que lembrar que antes de cometer algo contra alguém ou contra uma instituição, eu estou cometendo contra o Criador também. Tá? Então, a motivação sempre tem que ter esse caráter sobrenatural. Outra qualidade da contrição é a soberania. Olha que coisa interessante. Por que soberania? O pecado é um mal absoluto. O mal absoluto é aquele que em qualquer circunstância ele é mal. Então, se o pecado é um mal absoluto,
eu tenho que detestá-lo acima de tudo. Eu tenho que detestá-lo absolutamente. É justamente o que a gente pede lá no segundo mistério doloroso, né? A detestação dos pecados. Para cada mistério do Rosário, a gente tem uma graça que a gente pede destacadamente. Então, a graça que se pede no mistério do Getsêmani é a detestação dos pecados. Por que eu tenho que detestar o pecado? Porque o pecado é o mal absoluto. Só que a gente sabe que muitas vezes fica em nós um apego ao pecado. A gente gosta do pecado. A gente cria laços com o pecado. A gente cria manias com o pecado, né? Mas, quando isso acontece, eu tenho que saber que aquilo ali é um mal absoluto. E se eu tenho um apego ao pecado, é pela graça que eu tenho que vencer aquele apego ao pecado. Mas muitas vezes esse apego fica em nós. Mas nós temos que lutar contra isso para, pouco a pouco, vencer aquele hábito. E digo para os senhores, quanto mais idade nós temos, mais difícil é. Por isso que a pureza ela tem que ser cultivada nas crianças. Então, a hora de formar as crianças numa vida moral é lá na tenra idade. É ali que tem que corrigir os pequenos defeitozinhos. Porque conforme as crianças vão crescendo, as raízes do pecado vão crescendo também. E aí vai ficando mais difícil. A graça para vencer certos vícios, depois de certa idade, vai ficando muito difícil. Não é impossível, tá? É difícil, mas não é impossível. A sese espiritual é capaz de vencer tudo isso. Mas quanto antes a gente procurar guardar a pureza, melhor. Por isso que São Pio X fez questão de trazer a comunhão para as crianças, para que as crianças tivessem as graças próprias do sacramento da Eucaristia já em tenra idade, aonde você ainda pode realizar e corrigir muitos desvios da alma humana, tá? Então, o pecado é soberano e, por ser soberano, ele precisa ser rejeitado como um todo, ou seja, detestação de todos os pecados. A quarta e última característica da contrição é universal, é ser universal. Essa contrição tem que englobar todos os pecados que você cometeu mortais. Não pode deixar nenhum de fora. Sabe por quê? A graça nunca habita aonde existe o pecado. Então, para que a graça atue no sacramento, todos os pecados devem estar perdoados, com exceção dos veniais. Os veniais podem coexistir, porque eles não violam a graça. Agora, o pecado mortal, não. O pecado mortal, na hora da confissão, todos os pecados devem estar englobados. Ah, mas eu esqueci de um pecado na hora de confessar. Não esqueceu, não. Se você foi ao confessionário com o propósito de confessar todos os pecados, confessou todos os pecados, essa era a sua disposição, essa era a sua vontade e junto a isso o propósito de não mais cometer, os seus pecados foram confessados. Saí do confessionário, o demônio faz isso, hein? Saí do confessionário e lembrei de um agora. O que eu faço? Vou voltar para... Não, volta nada. Já está tudo perdoado. Tá? Porque você teve ali a vontade de confessar tudo. Isso foi uma falha da memória. Deus, Nosso Senhor, sabe que você o confessaria caso tivesse lembrado. E a limitação que você tem da sua natureza foi que impediu que você confessasse. Recebeu a absolvição, todos os pecados estão mortais. Se confessou de fato todos que você lembrou, procurou lembrar de todos, isso é muito importante. Quando nós estudarmos a confissão, nós vamos falar um pouquinho sobre a preparação para a confissão,
que é justamente como se preparar para fazer uma boa confissão e como é uma boa confissão. Mas isso aí é só na próxima aula, tá? Então, o pecado, ele tem que ser englobado totalmente nesse ato sacramental, para que vocês possam receber a graça. Porque onde há pecado, não há a graça. Tá bom? E como é que tem que ser esse elenco dos pecados na confissão? É curioso, porque você tem que falar um por um. Mas, na hora do arrependimento, tem que ser global. Na hora de falar, é unitário. Você falou cada pecado que você cometeu. Aí o padre vai perguntar, você se arrepende dos seus pecados? Aí você não precisa falar, eu me arrependo desse, me arrependo desse, me arrependo desse, me arrependo desse. Não. Você já confessou. Agora, de todos os pecados, você está arrependido? Está arrependido. E fez o propósito de não mais cometer? Fez o propósito de não mais cometer. Perfeito? Então, quanto aos veniais, não há essa necessidade. O pecado venial não viola a graça. Ou seja, você permanece com a graça, ainda que existam pecados veniais. E a contrição perfeita, por si só, ela remite todos os pecados? Remitir é perdoar. Remite todos os pecados, a contrição perfeita? Remite. Mas se lembra o que eu falei? Depois que o sacramento foi instituído, você tem que confessar, tá? É o Concílio de Trento que decide isso, para que os católicos nunca mais tenham dúvidas em relação a isso. Perfeito, senhores? E quais são os efeitos da contrição? Seja, no caso, por exemplo, até mesmo a contrição imperfeita. A contrição imperfeita, ela tem alguns efeitos na nossa alma, né? O que ela vai fazer em nós? Essa contrição imperfeita, ela é imperfeita, porém, ela satisfaz a infusão da graça. Tá? Graças a Deus, né? Porque ela existe dessa forma, é imperfeito essa contrição, essa atrição, mas ela é satisfatória para que a graça atue em nós, tá? Pois muito bem. Existe alguma maneira de eu conseguir a contrição sem a confissão e sem a satisfação? Só em estado de necessidade. Não tem padre presente, não tem como eu satisfazer a justiça. Aí eu não preciso fazer. Quer ver só um exemplo? Eu já vou até adiantar outra aula, mas tudo bem. No caso da satisfação, eu realizei um pecado gigantesco. Sei lá, dá um exemplo material para ficar mais claro. Eu desviei milhões de dólares de uma empresa. Me arrependi, me confessei, tenho que satisfazer a justiça. Tenho condições de devolver esse dinheiro que eu já gastei, já joguei fora, mandei embora, dei para alguém, fiz outra coisa? Não tem como. É impossível. Agora, vamos supor que o meu roubo foi uma coisa tipo R$500, R$200, R$1.000. Dá para restituir? Dá, aí dá. Aí você pode realizar a satisfação da coisa, tá? Mas não sendo possível a satisfação, não sendo possível a confissão, a contrição perfeita vale. Mas imediatamente em que for possível confessar, deve-se confessar, tá? Para a gente terminar, existe um propósito, esse propósito, né? Nós já falamos dele, que nasce na vontade de não mais cometer o pecado. Esse propósito ele tem que ser de 3 maneiras. Isso tem que estar presente nesse propósito. Ele tem que ser firme, eficaz e universal. O que significa cada uma dessas coisas? Firme é a vontade deliberada. Não quero mais cometer. Isso é a firmeza. Você querer verdadeiramente não cometer aquele erro. Eficaz.
buscar os meios para não pecar mais. Porque você pode sair, por exemplo, de uma contrição firme, decidido a não fazer, mas vai para a ocasião de pecado. Aí você vai chegar lá, vai se sentir atraído e vai cometer o pecado. Então, essa decisão tem que ser firme, eficaz e universal. Por que universal? Porque ela tem que conter todos os pecados. Você tem que usar essa vontade determinada e essa eficácia. Eu vou usar para esses pecados aqui, mas para aquele outro ali eu não vou usar, não. Não, tem que ser universal para todos os pecados que nós cometemos. Por exemplo, você fez o firme propósito, mas vamos supor que a ocasião que você cometeu o pecado foi, vamos ver, um exemplo assim, você foi a um lugar de costumes imorais. Você, dentro do firme propósito, tem que estar o objetivo de não voltar mais a esse lugar. Isso. Aí, se vamos supor, alguém convidou fulano, vamos lá naquele lugar que a gente foi naquele dia, você, opa, não vou. Então, a eficácia é isso, eu não vou, ali eu não vou mais porque ali eu vou estar me expondo ao pecado, é isso. Então, é uma situação que vai acontecer realmente posteriormente, mas ela já tem que estar presente no meu arrependimento, presente na minha contrição, né? Ou seja, eficazmente eu não vou mais realizar aquilo, né? Vamos supor, uma pessoa que cometa o pecado de furto, né? Então, é claro que aí é mais difícil, né? Mas, por exemplo, evitar ocasiões aonde esse tipo de coisa fique facilitada. Só se for impossível de se evitar, é diferente. Aí você vai ter que realmente, num ato de esforço, realizar aquilo e não pecar daquela forma, tá? E isso tem que valer para todos os pecados que a gente cometeu. Ok? Até aqui tudo bem? Então, agora vamos abrir para as dúvidas, para a gente poder encerrar a aula de hoje. Eu tenho uma dúvida que é o seguinte, ver se eu estruturo aqui a coisa corretamente. Como no livro do Santo Afonso, né, frequentemente ele conta, né, que é saudável você confessar com frequência, né, uma vez a cada semana, uma vez a cada 2 semanas, o que seja. Mas se a pessoa só tem pecados veniais, não existe a possibilidade de atrição, porque você não perdeu o estado de graça e você não perdeu o céu. Não há necessidade, né? Sim, mas aí você só seria levado ao confessionário, você só poderia ir ao confessionário no caso de uma contrição perfeita, quando você só tem pecado venial? Olha, o pecado venial, ele não tira a graça e ele pode ser apagado também em outras ocasiões, como, por exemplo, na absolvição que o padre dá no início da missa, apaga os pecados veniais. Então, se você de fato não cometeu nenhum pecado mortal, você apagou seus pecados veniais, vive uma vida da graça, não existe por que ter tanta frequência na confissão. Na verdade, na prática de uma paróquia, vamos dizer assim, né, isso varia muito de pessoa para pessoa, né? Cada um tem os seus problemas pessoais. Mas, em geral, assim, é você confessar uma vez por mês, né? Não é possível, né? Que a gente tem que, pelo menos, ter algum esforço de evitar o pecado. Agora, o indivíduo sem estar com nenhum tipo de inclinação ao pecado, levar uma vida justa, honesta, em estado de graça, não existe uma necessidade de se confessar toda semana, né? Como um hábito, assim, vou me confessar, eu tenho que me confessar uma vez por semana. Até porque, numa situação assim, pode muitas vezes faltar certos pré-requisitos que a gente viu hoje, né? Porque não vai ter nem matéria para o sacramento, né? Exato. O âmago da pergunta é esse, né? Se você está só com um pecado venial e você vai se confessar, por exemplo, você quer lucrar uma indulgência, faz parte você se confessar. Então, exatamente. Você está só com um pecado venial ali. Mas aí você confessa, não. Exatamente. Mas aí você confessa porque, de alguma maneira, aquilo faz parte da devoção, entendeu? Mas não é uma necessidade, né?
Tipo assim, se você não confessar, você vai estar pecando. Não, na verdade, você não confessou justamente porque você não pecou, né? Mas como faz parte da devoção e você quer participar daqueles atos religiosos, você vai lá e confessa o seu pecado. Mas numa situação, vamos imaginar uma situação hipotética, onde você não tivesse pecado nenhum, zero. Então, o que se faria no confessionário? O que você confessaria no confessionário? O que você já confessou e já foi completamente perdoado? Entendeu? A gente tem que muitas vezes analisar isso, né? Mas de fato, na realidade, o que acontece? O pecado é um negócio que está sempre diante de nós, né? E muitas vezes a gente confessa toda semana é porque precisa. Não é nem porque é mania, não, é porque precisa. Ih, eu cometi um pecado ali. Às vezes fica a dúvida, eu fiz tal coisa, será que eu cometi pecado? Aí o que vai te ajudar? O que vai te ajudar, nesse caso, é uma direção espiritual. Inclusive, quando a gente falar de confissão, a gente vai ver a diferença de falar com o padre no confessionário e falar com o padre na direção espiritual. Um é pecado, o outro é correção, conselho e ajuda a vencer os defeitos dominantes. O que a gente leva no confessionário são os pecados. Elenco, isso. Tantas vezes fiz isso, tantas vezes fiz isso, tantas vezes fiz isso. Direção espiritual, aí o padre vai moldar você de acordo com aquilo que são os seus defeitos dominantes. Ele vai te dar conselhos, ele vai te orientar a realizar certas coisas, aí já vai te ajudar nesse lado mais pessoal, né? Mais próprio de cada um. Professor, qual a diferença entre pecado venial e o mortal ali? O mortal são os pecados deliberados cometidos contra Deus, principalmente elencados ou relacionados com os 10 mandamentos, né? O pecado venial é algo que é cometido sem uma intencionalidade deliberada. Ele escapuliu de nós, por isso que não violou a graça, não foi deliberado. O pecado mortal eu decido realizar por vontade própria, vou fazer, pum, aí é mortal. Agora, uma coisa que você escapa de você por uma fraqueza sua, por uma mania sua, sem deliberação e não contendo matéria grave. O que é matéria grave? É o que está elencado nos 10 mandamentos. Esse é o pecado mortal. É o pecado deliberado em matéria grave, como está elencado lá nos 10 mandamentos. Tá? Então, mortal é isso. É deliberado. Eu estou sempre diante do seguinte: foi-me proposto algo ruim. Eu poderia rejeitar, mas por apego ao pecado eu falei, não, vou fazer. É deliberado, né? A deliberação é o que marca o pecado mortal. Tá? O pecado venial, não. O pecado venial não é deliberado. Ele acaba sendo como que mais ou menos um cacuete do erro, sem uma vontade deliberada de ofender a Deus e de transgredir a vontade do Criador por um bem que eu considero, quando na verdade é um mal, tá? Porque até nisso é interessante te lembrar que toda vez que a gente peca, a gente acha que nós estamos fazendo um bem para nós. Não é? Você nunca acha que vou fazer um mal para mim. Não, vou fazer um bem para mim. Mas aquele bem viola as leis de Deus. Não é? Só quem quer o mal pelo mal é o demônio. O demônio faz o mal pelo mal. Né? O ser humano não, ele acha que ao pecar ele está fazendo uma coisa boa para ele. Uma coisa agradável, uma coisa que vai trazer para ele um benefício. Né? Mas aí quando ele faz, pum! Aí bate o peso daquilo que você fez na consciência. Caramba, eu fiz isso, entendeu? Então isso aí é o pecado mortal. Né? E o que acontece nos países que as pessoas xingam, né, falam palavrão por costume? Como é que você verifica essa situação? Pois é, São Pio X teve esse problema na Itália, né? Ele, quando era bispo de Mantua, se não me engano, bispo de Mantua, os italianos têm uma mania de xingar palavrão com o nome de Deus, né? Eu não sei como é que eles conseguem fazer isso, mas eles conseguem. Todo palavrão
italiano tem uma Virgem Maria no meio, tem um santo. É um negócio esquisito pra caramba. Então, é um costume bárbaro, mas os italianos não faziam isso por maldade, não. Pelo contrário, virou um hábito assim, corriqueiro, que muitas vezes não era nem pecado mortal, mas era algo que era escandaloso, né? O palavrão, pois é, o palavrão é um negócio complicado, porque o uso do palavrão de forma deliberada, com o intuito de agredir e tudo mais, tal, é um pecado mortal. Agora, você deu uma topada com o dedo no pé da cama e sem querer saiu uma palavra mais inesperada. Aí não, é um pecado venial, não é? Não é, aquilo ali você não fez deliberadamente, entendeu? Às vezes você, nervoso, discutindo com uma pessoa, você deixa escapar um palavrão. Você não teve a intenção assim direta de fazer isso. Agora, usar palavras imorais, torpes, de forma deliberada, aí não, aí você já comete um pecado grave, né? E muito mais se estiverem relacionadas com coisas sagradas, aí é pior ainda. O pecado mortal pode se incorrer somente na mente, em pensamento? Pecar por pensamentos, sim, pode. Mortalmente. Pode. Por pensamentos, palavras e obras. São as três maneiras que a gente pode pecar: pensamentos, palavras e obras. Né? Aliás, o pecado por pensamento é o que a gente fica mais tranquilo para fazer. Porque não tem ninguém vendo, assim, entre aspas, né? O Criador está vendo, mas assim, a pessoa está ali, né? Entendeu? É o pecado por pensamento. Já desejou no coração, você já pecou. Quando você desejou aqui dentro, você já pecou, né? Mas aí é assim, então por pensamento pode-se pecar mortalmente também. Perfeito? Então, senhores, vamos fazer uma oração para a gente encerrar. Nosso auxílio está no nome do Senhor, Pai, do Filho e do Espírito Santo.